a questão 80. Ela fala dos pesticidas. Tem o tipo A, no qual o enxofre não está presente na molécula. Tem o tipo B, no qual o oxigênio, que faz ligação dupla com o fósforo, que está no centro da molécula, é substituído por enxofre. Então veja, um exemplo aqui. Tem o fósforo, aqui tem dupla ligação com o oxigênio. Né? O pesticida tipo A, ele não tem enxofre, então nessa posição não teria enxofre. Já o tipo B, nesta posição aqui onde tem oxigênio fazendo dupla ligação, você tem um enxofre. E temos o tipo C, no qual os dois oxigênios são substituídos por enxofre. Tá? Você tem outro oxigênio aqui embaixo que também é substituído por enxofre. Veja. Qual seria um exemplo de pesticida organofosforado? Ou seja, você tem carbono e tem fósforo. Do tipo B. Tipo B, onde aqui em cima, em vez de oxigênio, vai ter enxofre. E que além disso apresenta o grupo etoxi em sua fórmula estrutural. Então, letra A já não faz parte da resposta. Na letra B tem fósforo com enxofre, sim. Na letra C também. Na letra D também. E na letra E também. Agora você tem que ver onde tem o grupo etoxi. Gente, o grupo etoxi é oxigênio, depois carbono e depois carbono de novo. Isso daqui, por exemplo, é o metóxi. Pode eliminar a alternativa B. Alternativa C. Ela também só traz o metóxi. Como é que eu sei que é metóxi? Você tem oxigênio e depois carbonos ligados. Aí a ramificação vai se chamar assim, ó, etoxi, metóxi, propóxi, dependendo do número de carbonos. Então aqui é tudo metóxi. Onde que tem o etoxi? Olha aqui embaixo, ó, 2 carbonos com o O e depois o O faz ligação. É assim que é o grupo etoxi. 2 carbonos fazem, o segundo faz uma ligação simples com o oxigênio e esse oxigênio ainda fica com uma ligação a fazer e ele faz com o fósforo no centro da molécula. Tá? E as outras partes? Então perceba que bastaria que você soubesse que você precisaria ter fósforo no centro ligado com enxofre e o grupo etoxi. E pronto, você responderia essa questão. A resposta é a letra E. Esta é a 5ª questão de Química da FATEC 2016, que continha apenas 5 questões de Química. Primeiramente, olhe para esta estrutura e nunca repita o erro que o autor desta questão cometeu. Ele não liga a estrutura do anel aromático diretamente ao traço que representa a ligação. Isso é errado. Nós só deixamos a ligação separada quando nós escrevemos o símbolo do elemento químico. Quando fazemos a representação por traços, se ela não está conectada ao traço da ligação, isso significaria que a ligação não existe, ok? Isso significaria que trata-se de uma estrutura solta em relação ao resto da molécula. Mas aqui ele quis dizer que está todo mundo ligado. Primeiramente, para resolver esta questão, você tem que saber que um anel aromático ligado diretamente a um grupo hidroxila representa o que a gente chama de grupo fenol. Quando você tem esse cara, você está então lidando com uma substância que pode ser classificada na função química fenol. Nós temos aqui 2 vezes o grupo funcional da função química fenol. Além da função química fenol, qual a outra função química presente neste composto? Esta é a pergunta do exercício. De cara observamos C-O, que é a carbonila. A carbonila, quando está entre 2 carbonos, indica a função química cetona, que não é o caso aqui, porque ela não está entre 2 carbonos. Porém, quando a carbonila
é ligada diretamente a um oxigênio por ligação simples, deixando a outra ligação para o oxigênio fazer com um outro grupo. Temos então a função química éster. Como identificar um éster? Carbonila ligada diretamente a um oxigênio por ligação simples. A função éster, portanto, pode aparecer numa cadeia fechada como esta ou numa cadeia aberta. Por isso muitos não conseguem identificá-la, imaginando que ela só aparece em cadeias abertas, cadeias alifáticas, o que não é verdade. Portanto, a resposta deste exercício é a letra D. A primeira questão de Química do Enem 2012 fala sobre os agrotóxicos. É a questão 49. Ela cita aqui duas substâncias encontradas em agrotóxicos, usadas como biopesticidas. Aqui é dada a fórmula estrutural, dada na forma de traços. Você que conhece já esse tipo de fórmula sabe que cada vértice corresponde a um carbono. Cada traço corresponde a uma ligação. Aqui, por exemplo, temos uma ligação dupla entre dois carbonos. Aqui temos um carbono ligado por ligação dupla a um oxigênio. A pergunta do exercício é bastante simples. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Veja, temos aqui duas estruturas apresentadas. Basta que você diga qual a função orgânica que aparece nos dois. De imediato a gente vê aqui, ó, carbono ligado com oxigênio por ligação dupla. Este carbono fica no meio de outros dois carbonos. Isso é o que a gente chama de função cetona. Na estrutura de baixo, nós também percebemos a presença de carbono ligado por ligação dupla com um oxigênio, e sendo ele um carbono que está no meio de dois carbonos. Veja, carbono ligado com oxigênio por ligação dupla é o que a gente chama de carbonila. Carbonila no meio de dois carbonos nos dá a função química cetona. Então a função cetona está presente aqui. A outra fica um pouco mais difícil de ver. É quando você tem uma carbonila, mas não entre dois carbonos, e sim você tem uma carbonila e do lado dela você tem um oxigênio e depois vem um carbono. Esse oxigênio é que está ligado num carbono. Essa é a função éster. Repare que na estrutura acima, a função éster vai aparecer aqui onde eu estou te mostrando. Olha só, carbono ligado por ligação dupla com oxigênio, a carbonila. Ao lado da carbonila um oxigênio que se liga a outro carbono. Que vem adiante não importa. É aqui que se define a função éster. Então, as funções éster e cetona é que aparecem em ambas as estruturas. A alternativa que vai nos dar essa resposta é a alternativa B. Portanto, a alternativa B é a correta. Não deixe de acertar um exercício desse tipo nas provas de química, onde basta identificar função química. Neste caso, são funções orgânicas, poderiam ser inorgânicas. Se você errar esse tipo de coisa, aí você já começa a comprometer bastante a sua prova de química e, consequentemente, sua nota geral. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.